Olá a todos e todas, o nosso grupo é o grupo 2, que é composto por Carla Rafaela, Débora Freitas, Elcio Malcher, João Paulo Mota, Maurício Matsura, Samir Diego, Yuri Alvino e por mim, Tainara Lima. Bom, a nossa proposta ela gira em torno ao lixo que é descartado no Brasil. A gente sabe que é uma problemática que é recorrente e que a cada ano cada vez piora. Mesmo com a conscientização, tentando conscientizar a população a separar os lixos, a fazer um processo de reciclagem e reutilização, o lixo no Brasil aumenta a cada ano, sendo que ele é considerado agora o quarto maior produtor de lixo, apenas atrás da Índia, da China e dos Estados Unidos. Então, levando em consideração que a coleta seletiva ela não ocorre de maneira eficaz aqui no território brasileiro, grande parte dos lixos plásticos e orgânicos são descartados juntos. Então, a nossa equipe pensou numa proposta de degradar esse lixo misto, né, através de um micro-organismo geneticamente modificado, que vai ser obtido através da expressão heteróloga das enzimas degradadoras de plástico, que estão presentes na bactéria Idionella saccharensis, no fungo Aspergillus oryzae e que durante esse processo ocorrerá a produção de um monômero conhecido como etileno glicol, que pode ser purificado e reutilizado na indústria automobilística. Então, vista a nossa proposta, as palavras-chave que foram utilizadas como base para a realização desse projeto foi economia circular, lixo, reciclagem e política ambiental. Então, gente, falando um pouco sobre o panorama atual do plástico, eu trouxe alguns dados aqui. Eu vou falar primeiro sobre a produção global, né, sobre a geração de resíduos globais. Então, em 2020 foi feito um levantamento pela União Internacional de Conservação da Natureza, e eles apuraram que no ano de 2019 foram geradas 368 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos, e dessas 368 milhões, pelo menos 8 milhões foram despejadas no mar. Esse levantamento também trouxe alguns dados já, algumas estimativas para o ano de 2020, em que a produção, em que a geração desses resíduos seria bem semelhante ao ano de 2019. Em relação ao Senado brasileiro, um outro estudo feito por uma fundação alemã, infelizmente não consigo pronunciar o nome, mas ele foi realizado e ele apurou em 2018 que o Brasil é o quarto maior produtor de resíduos de plástico do mundo. Esse mesmo levantamento também apurou que o Brasil recicla apenas 2% desses resíduos. Então, o Brasil está bem abaixo da média global, que é cerca de 9%, e bem abaixo também de países como China e Estados Unidos, que geralmente reciclam entre 20% e 30% desses resíduos. Então, a partir desse problema, nós pensamos em dois micro-organismos que podem ser utilizados para resolver esse problema com a quantidade de lixo gerado, principalmente o lixo plástico. Nós temos a bactéria Idionella saccharensis, que foi uma bactéria encontrada em lixos no continente asiático, capaz de degradar o politereftalato de etileno, ou mais conhecido como PET. Ele age através de duas enzimas, a petase e a MHE-tase, em que transformam o polímero politereftalato em seus monômeros, e ele utiliza esses monômeros como fonte de carbono. Esses monômeros são o etileno glicol e o ácido tereftalálico. E a partir disso, nós pensamos, como por ser uma bactéria de difícil propagação e uso em scale-up, nós pensamos num fungo para agir como um agente proliferador dessas enzimas. Então, nós pensamos no Aspergillus oryzae, que é um fungo de origem asiática com imensa aplicação já atualmente na indústria alimentícia para a produção de alimentos fermentados, como shoyu, sake, dentre outros. E que vem apresentando recentemente uma grande incidência regional, encontrado em lagos, rios e lagoas aqui no estado do Pará. Inclusive em dejetos suínos, já foi encontrado também esse fungo aqui. E esse fungo apresenta uma elevada proliferação, com todo o seu mecanismo muito bem consolidado já hoje no mercado. Então, uma coisa muito mais fácil de se proliferar atualmente devido à tecnologia, em que a sua produtividade enzimática já foi muito bem estudada e que apresenta ótimos resultados de falando do seu metabolismo, né? Então, nosso objetivo aqui seria utilizar o Aspergillus oryzae, esse fungo altamente proliferativo, como propagador dessas enzimas, né? Através da engenharia genética, nós utilizaríamos os genes da Idionella, adicionaríamos no Aspergillus para produzir essas enzimas que degradam o PET e assim utilizar esses fungos geneticamente modificados para degradar essa imensa quantidade de lixo plástico que nós temos hoje.
Bem, bom dia. Dando continuidade, como foi dito, o objetivo é justamente potencializar a capacidade de degradação dos aspergilos, né? E para isso será necessário um engenheiramento genético. E bem, como é que vai ser esse engenheiramento genético? Primeiramente, o gene de interesse responsável pela produção da PETase e da MHA hidrolase, ele tem que ser isolado. Esse gene é justamente o ISF64831. Então, esse gene vai ser isolado a partir da extração do DNA da hidronela, né, em laboratório, e utilizando a enzima de restrição na região de interesse, né, uma técnica bem simples de isolamento utilizando enzima de restrição. Em seguida, após a extração e isolamento do gene, a partir da técnica CRISPR-Cas9, né, também denominada técnica de repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente interespaçadas, esse gene vai ser inserido no fungo aspergilo. Mas por que utilizar a CRISPR-Cas9, né, visto que existem outras técnicas de inserção de gene? Bem, primeiramente, essa técnica ela tem uma grande vantagem na produção de vetores, né, pela sua simplicidade e também especificidade, né, por conseguir atingir locais alvos em genomas mais extensos, né, como é o caso de eucariotos. E a gente sabe que os fungos eles possuem, né, um organismo mais complexo que bactérias. Então precisa de uma técnica, né, que tenha mais essa especificidade. E falando de uma forma bem sucinta do sistema CRISPR-Cas9, ele funciona de uma forma semelhante a um laboratório. Os pesquisadores, né, eles vão criar um pequeno fragmento de RNA com uma sequência curta, né, de guia, que vai se ligar a uma sequência-alvo específica de DNA em um genoma. No caso, o RNA também vai se ligar à enzima Cas9. E bem, em que local vai ocorrer essa modificação no fungo, né? A gente sabe que os fungos filamentosos, que é o caso do aspergillus, como foi dito, são organismos mais complexos que bactérias. Então, nesse caso, recomenda-se que essa modificação, que esse engenheiramento seja feito em protoplasto. E o que seria um protoplasto? Um protoplasto é uma célula destituída de parede celular, ou seja, são células mais suscetíveis de edição que se eu fosse fazer no fungo diretamente, né? Poderia ter uma rejeição. Então, no caso, para que as células, né, de um fungo se tornem mais receptoras à entrada de um DNA, existem vários procedimentos que podem ser utilizados, como tratamento com cátions, tratamento enzimático. E como a gente pode ver, né, na imagem, na tela, é justamente a metodologia, né, para obtenção de um protoplasto de fungo, né, para que ocorra esse engenheiramento genético. No caso, ele faz essa obtenção, essa coleta desses esporos, obtém os protoplastos. Além de filtrar esse protoplasto, ele faz um tratamento usando íons de cálcio, né, como foi dito, para que essa permeabilidade na célula aumente. Então, ele vai cultivar esse protoplasto para poder ser feito o engenheiramento utilizando o CRISPR-Cas9. Bom, após o processo de engenheiramento genético das Aspergillus oryzae, é de fundamental importância colocá-lo em um meio nutritivo, o qual tem a função de recuperar sua parede celular e fazer seu crescimento. O meio de cultivo escolhido foi a partir da literatura. Esse meio também foi devidamente esterilizado a 121 graus Celsius por 20 minutos. Após isso, esse meio é mantido a 30 graus Celsius com o micro-organismo até ocorrer a esporulação completa. Após essa esporulação, ele é conservado a 4 graus Celsius. Tendo isso em vista, o próximo passo é colocar essa amostra que está na placa de Petri em um bioreator de agitação mecânica, que tem a função de aumentar ainda mais as colônias de aspergilos. E esse bioreator ele é laboratorial também, que tem um volume operacional de 100 litros e com as condições de cultivo que são temperatura de 30 graus Celsius, um pH de 7 a 7,5, um controle de agitação de 300 RPM e uma vazão controlada de oxigênio. Por conseguinte, para um meio de produção, ou seja, uma forma escalonada para a indústria, é usado o meio de produção WB, que é composto por farelo de trigo, pectina, cítrica, estágio de levedura, entre outros componentes, que tem o objetivo específico de uma alta taxa de crescimento e a definição de um meio com ausência de sólidos em suspensão, para uma homogeneização adequada do mosto no bioreator. Tendo em vista que em meios com a presença de farelo de trigo apresentam uma boa produção de PETase, que é a proteína de interesse do nosso trabalho, e também procurou-se extrair de forma efetiva os compostos presentes nessa matéria-prima. E por fim, é utilizado um bioreator de bandeja, o qual será colocado o substrato a PET, que seria o plástico, e a biomassa vegetal.
e com as condições ideais para essa degradação seriam uma temperatura que varia de 28 graus Celsius a 30 graus Celsius, um pH variando de 7 a 7,5, umidade e tendo oxigênio. Tratamento do plástico, assim que nós captarmos ele das cooperativas, nós precisamos fazer um pré-tratamento nele para que conseguimos fazer a biotransformação ou a degradação da melhor forma possível. Para isso, primeiro nós captamos o plástico, passamos ele por um tratamento térmico, em que a ideia é fazer tipo uma sepse do material, e depois passamos o material por lâminas, para que a gente consiga pegar esse plástico e diminuir ele no menor tamanho possível. Como nós conseguimos ver na imagem aqui, nós vamos transformar o plástico para apenas pedacinhos, fragmentos de plástico. Em relação à biodegradação do plástico, nós vamos ter que fazer esse tipo de biotransformação em bioreatores do tipo bandeja, porque como estamos trabalhando com fungo, bioreatores do tipo bandeja são os mais indicados. Para isso, nós temos que ter algumas condições ideais para acontecer essa biodegradação, porque o fungo precisa ter umidade, oxigênio em certo ponto para que o seu metabolismo ocorra da melhor forma. Então, para isso, nós vamos ter que deixar a sala em que vai ocorrer a biotransformação seja uma sala isolada, em que nós temos uma temperatura controlada de 28 a 30 graus, para a gente conseguir que ela fique úmida e que ela tenha uma quantidade de oxigênio boa para poder o fungo agir. E nisso, eu tenho duas imagens aí demonstrando o que essa de cima é como simulando nossos bioreatores do tipo bandeja, onde o fungo vai entrar em contato com o plástico todo picotado e vai dar origem ao nosso substrato. Bom, é importante entender que dentro da reação catalítica de quebra das moléculas do polietileno tereftalato, mais conhecido como PET, ocorre a degradação do polímero em moléculas menores, os monômeros. E nesse ponto em específico, entra em ação a enzima MHE-tase, que realiza uma quebra mais detalhada desses monômeros em subunidades menores chamadas de blocos precursores. Sendo esses blocos compõem-se em sua grande maioria o ácido tereftálico e o etileno-glicol e outras estruturas residuais do processo catalítico. E como na química nada se perde, nada se cria e tudo se transforma, atuar na purificação desses dois componentes é crucial para abrir um novo elo sustentável e biotecnológico, a produção de um concorrente do PET, porém sem origem de petróleo e totalmente sustentável, o polímero PEF, polietileno furanoato. Então, para desmembrar esses dois componentes da etapa residual da degradação do PET, a primeira etapa, demonstrada na linha azul, ocorre uma destilação fracionada a vácuo, e nessa etapa você consegue fracionar as composições voladas, nesse caso o etileno-glicol e a água. E a partir disso é realizada uma etapa de secagem com sulfato de sódio anidro e depois é realizada uma nova etapa de destilação fracionada a vácuo para a retirada apenas do etileno-glicol. Na segunda etapa, demonstrada pela linha vermelha, para a purificação do ácido tereftálico, residual do primeiro processo de destilação que ocorreu na primeira etapa, utiliza-se uma solução de ácido acético concentrada. Após a oxidação do meio, é realizada uma centrifugação para a retirada do ácido sobrenadante. Com isso, obtendo-se o agente de cura etileno-glicol e o monômero ácido tereftálico separados. Então, é fato que hoje o plástico é um dos maiores problemas ambientais que nós enfrentamos e, para isso, diversas propostas de soluções vêm sendo desenvolvidas para que a gente consiga fazer essa diminuição do plástico como um agente poluente. E o uso de enzimas de bactérias que possam degradar o plástico pode vir a ser uma das nossas alternativas para a reutilização desses plásticos. A gente sabe que o plástico ele vem de uma matéria não renovável, né? E conseguir reutilizar o plástico que nós já fabricamos para a refabricação de outros plásticos utilizando enzimas pode vir a se tornar uma alternativa para diminuir a quantidade de plástico que nós já fabricamos hoje. E, além disso, nós também precisamos fazer um estudo dessas enzimas que são utilizadas ou dos métodos que nós vamos utilizar para fazer a degradação do plástico por micro-organismos. É necessário que seja estudado outros tipos de plástico, porque a gente sabe que a PETase ela consegue fazer a degradação da PET, mas existem muitos outros plásticos que também precisam ser estudados e verificados no quesito de micro-organismos e a sua degradação, e também quanto ao potencial econômico do etileno-glicol, que nós vimos que pode ser utilizado como fluido anticongelante automotivo. E isso torna um subproduto que pode voltar a ser um produto de valor agregado, ou seja, gerando uma economia circular. Além disso, as nossas perspectivas futuras elas giram em torno
desse estudo aprofundado da degradação do PET, junto com as suas conversões dos monômeros, que podem vir a se tornar outros tipos de produtos de valor agregado que possam ser reincluídos na economia. Então, essa foi a nossa proposta para o problema 3. Muito obrigada pela atenção.